Olá, meus amigos. É, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos ao canal Até os Confins da Terra. Curtam esse vídeo, compartilhem para que o Evangelho possa chegar a mais pessoas e se inscreva no canal. Marque o sininho de notificações todas para receber notificações dos nossos vídeos. E vamos refletir o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vi para chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação. Então, meus queridos, nós vemos como Jesus ele age diferente do que nós pensamos, do que esses fariseus pensavam, né? Às vezes o que nos é dito é que a gente não deve andar em más companhias, que a gente não deve estar próximo de pessoas que não caminham na justiça, que não são justas. Mas aqui nos deparamos com Jesus sentado à mesa com esses pecadores, pessoas injustas. Logo os fariseus estranham porque o mestre de vocês come e bebe com os cobradores de impostos e pecadores. Então é um ato de estranheza mesmo, porque a justiça dos homens, o que os homens pensam como correto, como justo, né, é exclusão, é excluir. Mas Jesus, ele foi chamado, ele veio para isso. Ele foi enviado para isso. Foi para salvar e não para condenar. Ele diz: Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E deu a sua vida por ele. E Jesus nos pede que nós amemos uns aos outros como ele mesmo nos amou. Ele pede de nós que nós façamos como ele, que nós seguimos o seu exemplo. Então nós não podemos excluir os pecadores, nós não podemos desprezar os pecadores. Então não dá para seguir esse ditado, que com os porcos andam, né? Também comem, né, do mesmo farelo. Então não dá para a gente filtrar, escolher que nós vamos caminhar. Claro, nós não vamos seguir os exemplos dessas pessoas. É eles que têm que aprender conosco, aprender com Jesus, aprender e se converter e alcançar a saúde, né? Como Jesus diz, quem precisa do médico é os doentes, não é os sãos. Então que nós sejamos, né, o remédio, que nós levamos Jesus, que é o médico, para esses doentes. E aqui nós vemos Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus chama este
Ele chama, siga-me, um pecador, um cobrador de impostos. E o que é o cobrador de imposto naquela época? É alguém que está contra o seu próprio povo. Porque quem cobrava os impostos eram os romanos, os estrangeiros, aqueles que dominaram o país de Israel. E agora, para não destruir esse país, eles cobravam impostos. Então, Mateus estava do lado dos dominadores quando ele se junta aos romanos para cobrar impostos. Isso é minha gatinha, gente, que acabou de entrar aqui. Ela toda hora vem aqui me ver. E então é isso, gente. Nós, Mateus, sendo um cobrador de impostos, sendo alguém considerado um pecador indigno, é a este que Jesus chama para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo. Jesus não vê o pecado na gente. Jesus vê além do pecado. Jesus não vê ladrão, cobrador de imposto, adúltero. Ele não vê isso na gente. Ele olha o que pode tirar de melhor de nós. E olha o que ele faz com Mateus. Mateus, aquele que escreve esse próprio evangelho, vira uma testemunha fiel de Jesus, se torna um santo, São Mateus, e leva o evangelho a tantas criaturas. Então veja o poder de Jesus em transformar e edificar a vida. É isso que Jesus quer que nós sejamos na vida dos outros. Que nós sejamos esse médico também para outras pessoas doentes. Que nós não condenamos essas pessoas pecadoras, mas que nós sejamos o médico para elas, para que elas possam se tornarem curadas, sãs. Então é isso, meus amigos. Não dá para a gente excluir, condenar. Nós devemos trazer para dentro. Nós devemos incluí-la e levar o Evangelho para elas, para que elas possam, quem sabe, ser como Mateus. Acabe virando até uma testemunha também e se tornando um de nós. Jesus diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então ele não quer que nós sejamos castigados pelo nosso pecado, que nós paguemos por isso, mas que nós recebemos a misericórdia, o perdão e sejamos restaurados. Que nós saímos da miséria, da situação de pecado e iremos para a perfeita saúde, que é para a santidade. Então é isso, meus irmãos. É sempre tirando do pior e levando para o melhor. Uma evolução é o que Jesus faz na vida das pessoas. Assim ele fez com a adúltera, com Maria Madalena, com Mateus, com o ladrão que estava sendo crucificado com ele na cruz. É sempre tirando de uma situação pior para uma melhor. Então, meus irmãos, que a paz esteja com vocês. Deus os abençoe. Curtam, compartilhem o vídeo. Um forte abraço.